Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Parresia Podcast. Aqui, nesse espaço em que a gente se encontra para escutar a palavra, para partilhar sobre fé, sobre vida pessoal, sobre família, né? Esse apostolado que faz parte da Missão Parresia, para quem não conhece, uma missão que surgiu em 2023 com a Rádio Parresia, que você pode encontrar no iOS ou no Android. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. A rádio fica 24 horas no ar, né, com partilha da palavra, com música. E às terças-feiras, ao vivo, nós temos o programa Semente do Verbo aqui em todos os nossos canais oficiais. A Missão Parresia que surgiu, né, inspirado pela inspiração do venerável Funton Shin, esse senhor que está aqui atrás de mim, e que você pode encontrar muito sobre ele aqui no YouTube, né, sobre a história dele. Era um bispo norte-americano que lá na época dele, lá na década de 50, já anunciava a palavra de Deus através dos meios de comunicação. Então, ele é a grande inspiração para esse podcast, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Jace Celestino, que pela graça de Deus recebi a missão de estar aqui conduzindo essas conversas, né, essas partilhas. Ao meu lado, porém, por trás das câmeras, meu grande irmão Alan Farias, que é o coração dessa missão, o coração técnico e espiritual dessa missão. Foi ele que teve esse chamado, né, e nos convidou aí a fazer parte dessa grande aventura que é levar essas partilhas para todos vocês, tá? Hoje nós temos um episódio super especial. A gente vai falar sobre vida interior, sobre autoconhecimento, sobre propósito de vida, né? Que é um dos assuntos que a gente tem mais ouvido aí, né? Hoje tudo se fala de propósito, né? Então a gente vai falar também de propósito de vida, só que sobre a luz da fé, né? Que é a nossa grande missão aqui, que é levar a palavra com coragem e verdade, que é o significado do nome Parresia, tá bom? Então, para essa conversa, eu chamo Tássia Rezende, que é psicóloga, especialista em logoterapia, empreendedora nata, para quem não sabe, carioca e apaixonada por pessoas. Eu posso garantir isso para vocês, porque eu faço parte aí né, nem um pouco convencida, né? Mas eu faço parte de uma das pessoas em que ela cuida. Então, Tássia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada, gente. É uma grande honra estar aqui, né, com dois grandes amigos de fé de muitos anos. E é uma alegria e surpresa, né? Porque, assim, os planos de Deus a gente desconhece, né? E, assim, nunca imaginei na minha vida Nunca. estar aqui, estando aqui para servir a Deus, para te ajudar, sem palavras. Muito bom. Maravilhoso. Muito bom mesmo. Então, antes da gente começar a conversa, eu vou te fazer sempre aquele pedido que a gente sempre faz, né? Que é algo muito simples, mas que para nós é muito importante, que é curtir esse episódio, comentar, compartilhar com pessoas que gostam, né, de falar sobre propósito de vida, que querem entender qual é o seu propósito de vida nessa terra. Então, assim, compartilha, porque isso ajuda a gente a levar a Missão Parresia para mais corações, para mais lugares, além de nos seguir também nas nossas redes sociais, né, Instagram, Parresia _ Oficial, e nas demais redes sociais, TikTok, YouTube, Parresia Oficial, tudo junto, tá bom? Então, vamos começar a nossa conversa. Mais uma vez, seja bem-vinda. Então, assim, eu quero saber como que começou, relaxa, como que começou a sua trajetória, né? O que te levou à psicologia e, mais especificamente, à logoterapia. Psicologia eu nunca tinha pensado, né? Eu tinha uns 18 anos, 17 anos, e aí amigos em torno de mim começaram o curso. E aí eu parei para pensar, nossa, psicologia e tal. E as pessoas falavam muito que eu era muito paciente, assim, Tássia, você tem uma paciência com idosos, com crianças, sabe aqueles adultos, assim, da igreja que são meio chatos também, que chamam para conversar, não é, e tal, que quer, que falar, que não sei o quê. E eu tinha toda a paciência do mundo, sabe, eu ouvia e tudo mais. E os amigos, que era da mesma idade ali, falavam, ai, Tássia, sai, vamos sair. Eu, não, gente, calma aí, vamos, né? A pessoa tá falando aqui, né? Tá conversando. E era um talento, um dom que eu não percebi em mim, né? E aí me veio assim, poxa, psicologia, por que não? Mas eu sempre tive aquele desejo de ajudar o próximo, sempre. Então eu sirvo, eu tô na igreja desde a catequese, né? Então eu entrei na catequese com 9 anos, e aí fiz catequese com 10, 11 anos entrei no grupo de oração e fiquei lá por muitos anos. E aí eu estava entre psicologia e marketing, né? Porque sempre gostei muito de marketing também. Pensei em marketing de eventos, de festas, que eu sempre adorava, sabe? Sempre fui muito empreendedora. Festas, sempre. Mas aí
discernindo, eu falei assim, bom, eu posso trabalhar com marketing se eu for psicóloga, mas não posso ser psicóloga se eu estudar marketing, né? Uhum. E aí escolhi a psicologia porque também ela dá aquela liberdade de ser para onde eu estiver, né? Lógico, todas, né? Mas assim, a psicologia não era ligada a uma empresa em si, né? Sim. Então, como autônoma. Só que eu não fiz o curso pensando em consultório. Eu fiz com a meta do RH mesmo, do marketing interno das empresas. Uhum. Então, tanto que eu fiz estágio em RH 2 anos, aí eu fui contratada, eu me formei em 2012. Então, eu trabalhei em RH até 2015, acho que foi, 2015. Então, assim, era a minha paixão. E aí eu falei assim, por quê? Porque consultório era uma coisa muito monótona pra mim. Eu falei assim, ai, gente, não, pelo amor de Deus. Ficar sentado o dia inteiro ouvindo problemas dos outros, parado ali, não dá. E aí, mas era algo certo, assim, não dá. Consultório, não. E aí, quando foi... E aí, o PRH estava muito estressante. Eu via que eu não fazia uma diferença tão forte assim ser psicólogo não, porque a gente tinha que seguir os scripts, Gente, as coisas da empresa. abrindo um parênteses, eu vejo muita gente trabalhando com RH nesse nível elevado de estresse, né? Eu acho que não tem muito a ver com a formação, né? Tem muito a ver com o perfil da... que era tão simples assim, era só ver se a pessoa era doida, se não era doida. E assim, coisa que o senso comum vê, né? Veria. Então, e era bem estressante, porque era uma indústria, então que tinha lojas também em todo o país, então eu ia para os estados para abrir loja e tal, tudo mais. Então, e aí eu trabalhava também com uma parte fiscal também, de nota fiscal, tinha que conferir as notas, era uma coisa bem... Era um desviozinho de função. Exatamente. Mas, assim, foi uma boa experiência, né? Uma empresa que eu sempre quis, então, assim, fui. Só que em 2014, quando, sabe, eu estava querendo outras coisas, outras experiências e tal, aí eu comecei a atender à noite. Então, eu trabalhava de 8 às 5h30 e eu atendi minha primeira paciente, não me esqueço, acho que era terça-feira à noite. Então, eu vinha correndo, ia, e eu tenho contato até hoje com ela, paciente, né? Ela é uma fofa, assim, gosto muito dela. E foi, assim, que aí eu me descobri, e eu lembro muito bem, assim, porque o caso dela foi um caso, era muito nítido, assim, toda a necessidade mesmo dela, sabe? Ela tinha o corpo curvado, ela estava com fortes crises de ansiedade, que estava indo para depressão, e eu ficava assim, caramba, o que eu vou fazer aqui com ela, né? Porque, assim, e eu fiz supervisão, assim, para aprender um pouco como. Eu tinha uma psicóloga que me atendia e dava minha supervisão, né? Então, eu falava assim, gente, como é que eu vou ajudar alguém? O que é dar supervisão? Supervisão duas psicólogas no mesmo espaço. Isso. É isso? Não. Eu atendia ela, eu tinha um atendimento à parte explicando o caso. Eu explicava para ela me orientar. Como se fosse uma mentora. Sim. Né? Que legal. Então, e assim, ver a transformação dela, eu fiquei com uma paciente só uns meses, e aí, até porque eu não tinha tempo, né? Assim, não tinha muito tempo. E aí, ver aquela transformação dela, vê-la, sabe, desabrochando, assim. Gente, tem uma coisa que eu fiquei assim, é isso. Então, provavelmente, o divisor de águas foi o mudar a vida das pessoas, né? Porque o RH não tinha essa... Você acha que isso teve um peso? Engraçado que o RH tinha, assim, na verdade, eu sempre busquei sentido em tudo que eu faço. Sendo que, por exemplo, eu fui da Mary Kay. Sim, também. Eu ia falar isso. Eu ia perguntar sobre isso. Eu fui da Mary Kay, e chegou eu tive loja de sapato. Na Mary Kay você chegou a diretora, assim. Fui bem no início. Não fui mais, não fiquei com o carro rosa, porque eu quase. Não. Pô, você chegou a viajar, você não ganhou uma viagem da Mary Kay, eu me lembro disso. Viajei, fui para Porto de Galinhas. Eu tava... Mas aí, quando eu me formei diretora, dia 1º de julho. Não, 1º de julho. Eu descobri que estava grávida dia 4 de julho, mais ou menos assim.
E foi uma surpresa. Então, aquilo ali me... Caramba, agora eu vou ter uma filha. Uhum. E Mary Kay é assim, você anda para um lado, anda para o outro, você vai para O tudo quanto é tempo lugar, todo. então correria, né? E aí, então aí eu, assim, quando eu fiquei grávida, eu falei assim, bom, eu preciso parar também um pouco, né? Você já estudava Mas, enfim, psicologia nessa época? formada já. Já estava formada? Isso era 2016. Eu entrei na América em 2015, ou 2014 ou 15. Então você formou, veio o RH, aí Não, eu começou estudava, a atender. fiz estágio. Uhum. Formei, continuei em RH, formei em 2012. Continuei em RH mais 2 anos. Aí eu saí do RH, fiquei com o Mary Kay e consultório. Tá, e o consultório, entendi. Entendeu? Entendi. E consultório. E ali você já começou a atender mais pacientes? Já comecei. Só que assim, Mary Kay. Mary Kay é o quê? Venda de maquiagem. Uhum. Só que tem um negócio também. Então, assim, pra mim, eu ficava assim, nossa, psicóloga vendendo maquiagem. Gente, que coisa. Mas assim, eu dei um sentido. Eu falei assim, não é uma maquiagem. Eu estou o quê? Eu estou vendendo da autoestima. Então, o meu sentido para que eu fizesse aquilo todos os dias e bem, e eu sem esse orgulho mesmo, sabe? Assim, não, eu não sou uma vendedora, né? Então, não que seja errado, ruim, não, claro. de forma alguma, né? Eu amo isso, né? Venda, essas coisas eu amo, gente, sou apaixonada. Mas aí eu falei assim, bom, eu vou o quê? Eu vou vender não só da maquiagem, mas autoestima, sabe? A possibilidade de ter ter negócio, uma renda extra. E aí, nisso eu fui muito rápido mesmo. Eu formei uma equipe de 30, acho que em 4, 5 meses, assim. Então, foi algo bem rápido, né? Então, assim, aí depois vendi sapatos. Também, minha filha tinha uns 10 meses, assim. E aí, Mary Kay já não estava dando, porque você tinha realmente, assim... você coordenar, liderar, é uma coisa bem complicada também. Então, eu meio que era psicóloga de todas as meninas. Também, porque tinha que motivar sempre, né? Motivar, não, vai, você consegue e tal. E aí, com os sapatos, foi a mesma coisa. Eu comprei eles, eu falei assim, gente, isso aqui é muito confortável. É muito confortável. Eu fiquei encantada, porque eram sapatos confortabilíssimos. E aí o espírito empreendedor acendeu uma luzinha. A oportunidade. Aí eu falei assim, eu preciso que as pessoas conheçam isso. Então, assim, tudo com o sentido do próximo, sabe? De levar algo bom pro próximo em si. E tudo eu penso isso, assim, não penso em mim, assim, é algo meu já, sabe? Porque eu vou, tal coisa é mais simples, é mais fácil. Não, eu penso assim, de servir mesmo, isso desde nova. Então, eu sou logoterapeuta, assim... Eu ia perguntar isso. Eu vivo de uma forma logoterapêutica desde sempre. Desde sempre. Mas como é que você se encontrou? Porque, assim, quando você fala da questão do... porque a gente vai explicar ainda o que é a logoterapia, né? Eu já conheço porque, né? Enfim. Quando você fala da logoterapia... você fala de encontrar sentido, que você estava vendendo Mary Kay. Você, nesse momento que você estava vendendo Mary Kay, que você encontrou um sentido ali de vender autoestima, você já era logoterapeuta ou não? Não. Em que momento que você descobriu, cara, logoterapia é a minha vibe, porque eu penso assim o tempo todo? Porque isso já é uma raiz da logoterapia. Exatamente. Eu fiz Gestalt antes. Eu fiz especialização em Gestalt. Agora de anos, gente, eu não me lembro. Mas na pandemia, eu estava fazendo pós em Gestalt. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Todo psicólogo, quando ele se forma, ele precisa encontrar uma linha de atuação? Ele precisa fazer uma especialização? Não precisa, mas é bom que... É como médico, né? O médico, ele pode não ter residência, especialização, ser o clínico. Exatamente. Mas ele pode se especializar em algo. Só que na psicologia, toda especialização trata da mesma coisa, só que com visões do homem diferentes. Entendeu? Então, todos tratam do homem por inteiro, né? Mas como se fosse de câmeras diferentes, sabe? Ângulos. Então, assim, é normal que se tenha alguma... se chama uma abordagem, né? Forma de abordar o homem. Entendeu? Sim. E aí, em que momento você falou, não, é a logoterapia? Você fez Gestalt na pandemia? Isso, na pandemia. E aí foi quando também eu me
despertei para viver só de psicologia, porque eu fiquei acho que era tipo um projeto do curso que acolhia pessoas que estavam com Covid e que tinham perdido parentes. Então, assim, foi uma coisa bem forte, né? Então, eu era da triagem. Então, eu pegava aquelas pessoas com dor mesmo, mal, triste e tal, e meio que encaminhava elas, né? E aí, eu fiquei nisso, assim, e aí foi que me despertou, assim, porque até então eu trabalhava com comércio e consultório, então eu ficava lá e cá. E aí na pandemia eu falei assim, bom, caramba, isso aqui é a minha vida mesmo, assim, sabe? E aí, a pergunta que você fez, como que veio logoterapia? Deu match com a logoterapia? Isso. Eu tenho um grande amigo meu, que eu sou madrinha dele, ele é meu padrinho, o nome dele é Diego do Carmo, não sei se vocês conhecem ele. Não lembro. Diego do Carmo. De repente, se eu ver, eu conheço, mas conhece, eu não lembro sim. pelo nome. E ele fez a especialização em 2020, ele se formou em 2022. E ele sempre me convidava, né? Tássia, olha, é legal. Conversava, né? Olha, isso aqui é legal, logoterapia. Eu falei assim, mas o que é isso? Ele explicava e tal, mas eu nunca dei bola. Nunca dei bola, assim. Tá bom. E aí eu fui na formatura dele, né? E aí lá eu fui parar para dar atenção. Eu falei assim, o que é isso aqui? Né? A logoterapia, eu ouvi. E conforme eu ia ouvindo sobre, eu falei assim, gente, para mim isso é tão tudo a ver. natural, né? Eu falei assim, caramba, já estava em você, na realidade. Exatamente. Eu falei assim, é isso. É a minha linha, a minha abordagem. Por quê? Porque a logoterapia também, ela não é aquela coisa fechada, sabe? O nosso interesse é o outro, sabe? Com a unicidade dele. Então, assim, não vou encaixar o outro nos meus pensamentos, mas eu vou entrar no mundo dele para que, entendendo ele, eu ajude a encontrar o propósito dele, né? A dar sentido às coisas, à vida, à dor, enfim. Então, foi mais ou menos aí em 2021 ou 22. Acho que foi 2021. Você chegou a terminar o Gestalt. Então você tem. Parei na reta final. Você parou para, tipo, na reta final, se encontrar na logoterapia. Exatamente. E aí começou a logoterapia. Então vamos explicar, para quem não conhece, o que é a logoterapia? Como que ela pode ajudar as pessoas a encontrar esse sentido que a gente está falando de vida? A logoterapia vem de Viktor Frankl, né? Que ele foi um psiquiatra, filósofo alemão, né? E judeu. E ele, muitos acham que ele criou a logoterapia nos campos de, assim, ele foi um dos presos, né? Ele ficou em campos de concentração por 3 anos e muitos acham que ele criou lá, mas não. Ele já tinha... A primeira vez que se ouviu sobre foi em 1926 e a logoterapia em si foi fundada em 1930. Então, ele já tinha toda a teoria e ele colocou em prática nos campos. Então foi anterior ao campo de concentração. Eu achei que tinha sido depois. Não, todo mundo acha, né? Mas não. Ele pôs em prática toda a teoria dele lá, né? De sentido, de dar sentido à dor, da autotranscendência. Tanto que, assim, ele fala no livro dele que o que fez ele não morrer ali, uma das causas, foi o amor pela esposa dele. Entendeu? Porque que ele tinha aquele desejo de encontrá-la. Entendeu? Então, assim, a logoterapia é a terapia que busca o sentido da vida. Só que, assim, existe o sentido da vida, só que não é só um, são vários. A gente pode dar e pode encontrar em várias circunstâncias, até mesmo na dor, né? Então, assim, muitos acham assim, é uma teoria que é utópica, né? Que assim, que não tem... ninguém pode estar triste. Não, gente, a gente fica triste, sente. Só que é uma tristeza com sentido. Não é aquela tristeza desesperadora, sabe? Que desequilibra, até assim, poxa, dói.
dói, mas o que eu faço com essa dor? Qual o sentido que eu dou para isso? Qual o sentido que eu dou? Porque, assim, tudo na vida, gente, tudo tem a parte boa e a parte ruim, tudo. E nós, o quê? Qual é o papel meu como logoterapeuta? É conduzir o olhar para aquilo que pode ser feito. Porque são três fundamentos, né? É a liberdade da vontade, vontade de sentido e sentido da vida. Liberdade da vontade é o quê? Eu sou livre para escolher como que eu vou me portar diante de qualquer circunstância, sabe? Então, assim, dói? Eu tenho escolha. Eu sofro, ou eu, putz, deixa eu ver o que eu faço aqui, né? Eu posso aprender, eu posso amadurecer, eu posso ajudar o próximo com a minha dor, eu posso ser mais humana, enfim, eu posso criar algo, não é? E isso é liberdade da vontade, né? Vontade de sentido é justamente esse desejo, sabe? Assim, como eu faço, né? Quais são... qual é a minha busca pelo quê? Entende? E o sentido da vida, né? Que é assim, o propósito, quando eu encontro aquilo, né? Porque assim, a logoterapia, ela é a terceira escola de psicologia de Viena. E aí teve Freud, Adler e Frankl. Freud... Eu não sabia disso. Isso. E aí de Freud é a vontade de prazer, né? Que aí vem da psicanálise. Adler é vontade de poder. E Frankl, vontade de sentido. Sabe? Gente. Então, tem essa... Sendo que a logoterapia é a única que leva em consideração o eu espiritual. Sim. A parte espiritual. Nenhuma outra considera isso. Entendeu? E qual é a diferença? Que é isso. A logoterapia é a terapia que tira nós, né? Que nos tira do egoísmo, do eu, né? Que é a autotranscendência, que é assim, eu viver para alguma coisa, sabe? De eu realmente sair de mim para que eu ame, para que eu sirva, para que eu faça algo fora de mim. Então, assim, para mim faz todo sentido, né? Mesmo assim, porque quando a gente vive pra gente, aí que acontece todas as desgraças do mundo, aí penso eu, né? Sim. E isso tem muito a ver com a próxima pergunta, que era justamente como que essa abordagem se conecta com a fé cristã, né? E serviço. Verdade, eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto, assim. Então, quais são, então, os três pilares? É a liberdade de... Liberdade de vontade, vontade de sentido e sentido da vida. Gente, interessantíssimo. Não sabia disso. E assim, até me perdi no roteiro. Então, a gente está falando muito, a gente falou do sofrimento de Viktor Frankl lá e é possível a gente encontrar sentido dentro do sofrimento? Por mais que você explique tudo isso, pode ter alguém aqui que esteja ouvindo a gente falando, mas a minha dor é muito grande. Mas, né, eu perdi um filho, eu perdi um marido, eu perdi um emprego que era extremamente importante. Como é que eu vou encontrar? Como é que você encontra sentido? Tem uma doença, né? Exatamente, uma doença. Como é que você encontra sentido nisso? Isso é algo muito pessoal, né? Então é cada história, né? Então assim, não é algo que assim, quem está doente faz isso aqui, tá? Não tem uma receita de bolo. Não tem, né? Então assim, depende muito da história do outro, né? Mas vamos exemplificar. Vamos supor, se eu hoje estivesse com uma doença, né? Tô com uma doença séria e tal, eu ia, lógico, ficar triste, eu ia pensar, poxa, né? Tem vários questionamentos sobre a vida e tal, mas uma das coisas que eu seria pensar vamos lá, estou doente, o que eu posso aprender com isso? Não é? Qual é o sentido que eu vou dar à minha doença? Como que eu vou me posicionar? Vou sofrer só? Ou eu vou ser forte? Ou eu vou ajudar quem sofre da mesma coisa?
ou eu vou viver de uma forma melhor, vou amar mais, vou ser mais para quem estou perto, né? Então, assim, isso é dar sentido, entendeu? É interessante ouvir falar assim, mas a gente olhando por um lado assim, porque não é um clique, né? Não é uma chave que eu esforço. viro, não é uma chave que eu viro e falo, agora eu vou viver dessa forma. O que eu faço com aquela dor? Né? Então, na realidade, é uma decisão. É uma né? decisão. Ainda que com dor, encontrar o sentido e decidir, mesmo na dor, levar a vida para aquele sentido. Exatamente. E com isso a dor fica mais leve. Eu tenho um exemplo que tem uns 2 anos atrás. Eu tava com uma dor de dente, gente. Tava insuportável a dor de dente. Sabe que é insuportável? E aí fui no dentista, ele falou assim, olha, não tem nada de diferente aqui. Aí fui em outro, ele, bom, vamos para ter uma tomografia, né? Para ver o que tá rolando. E aí eu tinha fraturado internamente o dente. Meu Deus. Não sei como isso aconteceu, mas era uma dor. Imagino. Uma dor pontiaguda que vinha do nada e eu até, olha, nem pensar. Eu ficava assim, olha, vinha a dor que só passava com Novalgina de 1 grama. Então eu ficava o dia inteiro tomando isso. A base de Novalgina. E aí, no início, eu ficava assim, ai, cara, tá dando muito. Eu falei assim, gente, calma aí. Calma aí, eu vou viver como uma dor, né? Porque assim, tá lá ela. E aí, toda vez eu vi isso de alguém, uma vez, eu não me lembro quem, infelizmente, não lembro quem, mas que eu guardei isso. E aí, toda vez que vinha a dor, eu falava assim, Senhor, que essa dor, essa minha dor, alivie dores de quem está no hospital, de quem perdeu os seus entes. Então, eu dei sentido à minha dor. A minha dor não era em vão. Uhum. Então, era uma entrega, um sacrifício para aqueles que sofrem mais do que eu, para aqueles que passam fome. E impressionante. Uma dor era muito mais leve. O fardo era muito mais leve. Sabe? Sim. Então, eu fui até num show com dor, porque meu tinha comprado já, meu esposo, né, tendo um show dele e tal. E aí eu falei assim, a ele, não vamos no show, você tá com dor? Eu falei assim, não, tá tudo bem. Aí, tanto que era tão controlável que ele achou que eu tava sem dor. Ele achou que eu tava bem, entendeu? Por quê? Mas eu só consegui porque eu dei sentido à dor. Gente. Entendeu? É difícil pensar, né? É difícil a gente estar no meio é difícil. De um furacão e pensar, não, eu vou dar sentido nisso aqui. Mas eu acho que é mais difícil viver a dor sem sentido. Porque é só dor. Entende? Sim. Porque quando é só a dor, só a perda, é mais complicado ainda. Porque você fica só com a parte ruim que dói, né? Uhum. Então, quando oferece isso, quando você dá um sentido, aquilo ali fica mais, putz, caramba, é isso aí, né? Exemplo, hoje é sábado, tá um sol, sim, né? Se nós pensássemos assim, poxa, eu vou lá, caramba, vou deixar de fazer o que tinha que fazer, eu vou deixar de estar com meus filhos, eu vou deixar de fazer isso pra tá lá e tal, seria chato, seria cansativo, seria uma coisa, né? Agora não, tem um sentido estar aqui, tem um porquê. Então aquilo fica assim, toda a perda, nesse caso, a gente nem pensa, tipo assim, tá sol, tá bom, mas aqui tá bom, né? Tá bom. Tem a parte boa, né? Então, é isso. E como que você acha que assim, a logoterapia ela pode auxiliar também nas relações familiares e nas relações interpessoais, assim, no meu trabalho, no dia a dia? Como é que você acha que ela pode auxiliar nisso? Bom, quando nós somos logoterapeutas, tem um termo que fala, que é logoviventes, né? Nós temos muito o pensamento também de entender o outro, entender que o outro tem as suas questões também, cada ser é único, né? Então, eu me tiro um pouco do centro do mundo, sabe? Do centro, assim, tipo assim, tá bom. Não, e aí, o que me incomoda... Gente, lógico, não nos tornamos santos, né? Não é santo tudo, é esforço. Eu falo com todos os
pacientes isso, tá? Tem aqui o caminho, né? Tem todos os ingredientes aqui. Então, tem que ter o esforço de o quê? De fazer o bolo, né? De pôr no forno, deixar lá um tempo, não sei o que lá. Então, assim, para mim, torna mais fácil quando eu me responsabilizo sobre as minhas escolhas. Assim, quanto das relações, para mim, esse é o ponto mais chave. Por quê? Normalmente, nós temos a tendência de justificar tudo. Sim. Né? Justificar. Sim. Eu fiz isso porque o fulano fez isso. Mas eu fiz isso porque você fez isso e tal. Então, a liberdade, né? A liberdade da vontade, ela vem assim, eu sou livre para eu escolher qual atitude que eu vou ter diante de qualquer circunstância. Então, se o outro me provoca, eu não posso falar assim, mas eu briguei porque o fulano de tal fez isso. Não. Eu briguei porque eu quis. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque nós temos escolha. Sempre temos escolha. Sempre temos escolha. Sim. Né? Então, assim, não é liberdade de, é liberdade para. Sabe? Para, fora. Então, assim, fulano foi super estúpido. Né? Tá bom, então como é que eu vou agir diante da estupidez dele? Eu vou agir igual? Vou compreender? Vou perguntar? Eu vou falar assim, tá, mas por que você tá falando assim? Né? Eu vou procurar entender ou eu vou me afetar? Sabe? Sim. Então isso ainda que me afete. Ainda que afete. Porque eu acho que a grande sacada é a gente entender que a gente aqui não está no campo dos sentimentos. Não é isso? Não. Eu não tô no campo daquilo que eu sinto, que eu tô querendo dizer. Eu não tô vivendo de acordo com aquilo que eu sinto. Sim, eu vou sentir. Sim. Isso vai me doer, mas eu tenho a decisão Você não vai se deixar dominar pelos sentimentos. Exatamente o que eu quis dizer. Exatamente. Gente, é muito doido isso, né? A gente tá numa semana aqui na cidade do Rio de Janeiro. Sim. Né, na semana específica que nós estamos gravando, né? Porque esse episódio ele vai estar um pouco mais à frente. A gente espera que quando ele for pro ar as coisas já estejam bem melhores. Mas a gente está vivendo aí num momento aqui na cidade em que a gente vê nitidamente essa questão das escolhas. A gente tem ouvido falar muito disso, né? Dos pais que disseram assim, olha, ele escolheu essa vida. Essa pessoa, ela tá passando por isso agora porque ela escolheu essa vida. Eu não vou ficar entrando em muitos detalhes, apesar do meu irmão Alan gostar da polêmica. Ele gostaria que eu estivesse escrachando aqui, eu tenho certeza. Mas, assim, quem tá ouvindo esse podcast, quem está vendo esse podcast vai entender o que eu estou falando, né? E a gente entrou muito nessa questão de ver quanto escolhas erradas fazem, que não é o ambiente, né, que molda. Claro que tem um peso muito grande. Tem um peso muito grande o ambiente, o sentimento, a cultura. Ela tem um peso muito grande sobre a formação dessa pessoa. Mas existem caminhos, né? Existe a escolha. Né? De repente, a gente precisa levar a logoterapia para mais lugares. Exatamente. Isso é delicado, né, demais. Porque, assim, parece simplista, né? Escolha, né? Você tem que escolher. Só que a gente escolhe quando a gente tem opção também. Sim. Né? E aí tem pessoas, de fato, que elas desconhecem de algumas coisas. Então, assim, como que alguém vai escolher a Deus se não conhece? Não conhece. Como que a pessoa vai escolher outra coisa? Porque tem pessoas que desconhecem muita coisa que para nós são básicas. Assim, eu, desde nova, minha mãe rezava Ave Maria, Pai Nosso. Hoje em dia, tem muitas crianças que é isso? Ave Maria? Nem conhecem. Né? Então, assim, nós temos escolha diante das possibilidades do nosso repertório. Do que nos é apresentado. Vida. Exatamente. Por isso que a educação, a base, é super importante. Deveria ser. É muito importante. Mas não existem pessoas que, optam buscam as suas próprias oportunidades? Sim. Aí depende de um monte de coisa, né? De temperamentos, de modos de ser, de
criação também, tudo vem da criação também. Tudo vem Tudo também. tudo vem da maneira em que Da maneira em que é conduzida as instruído. coisas, instruída. Mas, lógico, tem aqueles que vêm, mesmo não sendo dentro de casa, tem aqueles que têm exemplos fora, né? Que falam Fora. assim, puxa, né? Isso aqui tocou aqui e tal, e vai. Mas só que tem aquilo, né? Voltando. Nós temos a liberdade. E aí, junto com ela, que anda colado com ela, que não sai dela grudadinha, é a responsabilidade. Então, muitos optam por não usar da liberdade de uma forma consciente. Não optam, né? Mas não usam, por quê? Porque não querem ser, o quê? Se responsabilizar. Então, é muito mais fácil que pôr a culpa no outro. Achar, eu fiz isso por causa disso. Não, porque você quis. Né? Só que nesse fez esse porque você quis, aí tem todo o processo, que a terapia é fundamental de autoconhecimento, autorreflexão, né? Para que você chegue ao autodomínio, para que você chegue no ponto de frear assim, o seu temperamento. Exatamente. Colérica falando. Dominar, exatamente. Chegar e falar assim, tá bom, isso, eu tô com raiva. E aí o que eu faço com essa raiva? Por quê? Gente, pensamento, sentimento a gente não controla. Sim. Eles vêm, Sim. né? Fala assim, não vou ficar com raiva. Possível. Não, a raiva vem. Aí, se você falar que você não vai ficar com raiva, Aí mesmo, aí mais raiva você vai ficar. Tipo assim, eu não vou pensar mal, não vou julgar. Já você julga, gente. Somos humanos, somos pessoas. Então, isso aí vai vir sempre. Só que eu não sou bicho. Então, eu tenho que o quê? Eu tenho que controlar, eu tenho que filtrar, eu tenho que me dominar. E não ser dominada pelo instinto, a raiva, pelas emoções, né? Sim. Tudo. Então, isso, quando nós pensamos assim, as relações ficam muito mais simples ou menos difíceis, né? Porque se relacionar com o outro é complicado, não é fácil, mas fica mais tranquilo. Eu me lembro que o Dr. Augusto Cury, eu falo sempre muito dele aqui no podcast, que vocês já me ouviram falar muitas vezes. Quem acompanha, quem não acompanha, volta aos outros episódios que você vai me ouvir falar dele muitas vezes, tá? Ele é um psiquiatra, né? E ele tem lá a teoria da inteligência multifocal. Nunca li a teoria completa, né? Mas já li muita coisa sobre ele. E ele fala que não sei exatamente a porcentagem, mas que a gente evitaria muitos conflitos se na hora que a raiva vem a gente contasse 30 segundos. Do tipo, ele falou que basta 30 segundos. Ele falou, cara, é meio minuto. Respira e conta até 30. E aí, com certeza, quando você acabar de contar até 30, né, você vai pensar de uma maneira diferente, você vai respirar e, de repente, você não vai agir da maneira em que você deveria agir. É claro que não é contar os 30 no olho do furacão, né? Você tem que se tirar ali daquela zona de conflito, né? Daquilo que tá sair do foco mesmo, Isso, sair do foco, contar até 30. É claro que assim, apesar de ler, eu não, nem sempre, né? Até porque quando eu tô com raiva, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não vou contar 30 segundos, né? Na hora da raiva nem sempre funciona. Mas eu acho interessante isso, né? Porque às vezes basta 30 segundos para que você... Sim. E já teve vezes comigo que funcionou. Mas às vezes em que eu consegui, de fato, cumprir ali a regrinha. A gente fala que não é uma a gente já falou isso aqui mais de uma vez. Não é uma receita de bolo. Não. Mas existem algumas técnicas... Algumas ferramentas, exatamente, que dão certo. Que se você utilizar, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Então, é isso, né? Você não andar baseado naquilo que faz sentido, né? Exatamente. Cada um tem uma técnica também, assim. Lógico, tem coisas técnicas que assim, a gente usa e tal. E aí você vai lá ver que use, tá ok. Só que dentro da terapia, nós o quê? Trabalhamos a unicidade. Então, tem coisas que vão ser únicas ali, sabe? Que funcionam para cada um de forma única, né? Então isso a gente tem, assim, formas de trabalhar isso, né? Sim. E, assim, a gente vive hoje numa sociedade que ela vem sofrendo muito de ansiedade, depressão. É o mal do século, né? Sim. Que chamam, né? Ansiedade, depressão, enfim, todas essas doenças mentais. Como é que você acha que a logoterapia pode ajudar, né, a essas pessoas, assim,
que estão nesse rolê, né? Sim. Nesse momento. Eu digo assim, porque hoje todo mundo diz que tem ansiedade, né? E nem Uhum. sempre é ansiedade. Às vezes é só o excesso de tela, né? A gente falava isso com Dom Basílio no episódio de Dom Basílio, que às vezes não é isso. Às vezes é o excesso de tela, às vezes é a velocidade do dia, às vezes é não parar para se ouvir. Uhum. E aí a pessoa acha logo que é ansiosa, né? Sim. Nem tudo é ansiedade. Mas eu digo das pessoas que realmente vivem esse mal, né? Como é que essas pessoas podem superar esse vazio, como é que elas podem encontrar sentido nisso? Eu vejo que tem muitas pessoas hoje sobrevivendo e não vivendo da existência, sabe? Então, Sim. assim, isso vem muitas vezes do vazio existencial. Tipo assim, pra que eu tô aqui? Né? Assim, da falta de sentido mesmo. E isso acontece quando eu vivo pra mim mesmo, pros prazeres em si, né? Sim. Ah, eu quero isso, eu quero comprar, eu quero fazer, eu quero eu. Então, quando nós vivemos para nós mesmos, qual é o sentido disso, né? A gente vive para nós, então a gente se basta, então nada me interessa, nada me importa, né? Tem muitos jovens hoje com isso, muitos jovens, muitos mesmo, porque não foi orientado ao que a servir, a dar sentido à sua existência mesmo, né? Porque se eu não sirvo para nada, para que eu tô aqui, né? É só um adendo, né? Que eu falo muito isso, assim, pais, né? Caso tenha pai aqui, mãe, que ensinem seus filhos a servir desde cedo. Assim, filho, pega um copo d'água. Coisa simples. Filho, pega a roupa da corda, arruma sua cama, servir a família mesmo. Então, assim, coisas simples nos fazem sentirmos úteis e aí a minha existência tem mais sentido, né? Porque eu sirvo para alguma coisa, né? Então, isso vem de lá atrás, né? E quando eu não enxergo o sentido das coisas que eu faço, a vida perde sentido também. Quando eu trabalho de qualquer forma, tipo assim, eu trabalhando aqui, eu não estou nem prestando atenção, nem pensei no impacto daquilo que eu faço. Por mais simples que seja, assim, mas eu limpo a mesa, a casa. Muitas donas de casa vivem isso também. Caramba, eu faço todo dia a mesma coisa, que não sei o que lá, eu limpo, porque de fato, saída de casa não é valorizado, digamos assim, né? Não é. Mas tem e não acaba nunca. Não acaba. É um mas ciclo. Tem um sentido tão bonito nisso, sabe? Do lar, do cuidar, o zelo, né? Em si, a harmonia da casa e tal. Então, assim, o não ter a consciência do que eu faço, para que eu faço aquilo, traz muita ansiedade, traz depressão, traz o vazio existencial que é a origem de todas essas coisas, né? Existe alguma ferramenta para a gente trabalhar isso com adolescentes? Como é que eu faço o adolescente entender que quando eu mando ele lavar a louça, vou falar bem perto do microfone. Como que o adolescente entende que quando eu mando ele lavar a louça, aquilo tem um sentido? O sentido da harmonia da casa. Como é que a gente trabalha isso nos adolescentes? Me conta. Criança e adolescente Me repetindo. Uma hora entra, estressando. Exatamente. Ah, entendi. Só que é o que você fala assim, filha, olha só, lava a louça pra sua mãe, faz logo, olha só, não tem que lavar. Não é bom quando você chega na cozinha e não tem louça, ou quando você quer comer o prato, já está limpo, você não tem que pegar e lavar o prato. Não é bom, assim, poxa, filha, muito obrigada porque você fez, né? Lógico, não é ficar o tempo todo que eles esperem aplausos, né? Aplauso. Mas, assim, isso deve começar desde pequenininho, gente. Desde pequeno. Minha filha, até, desculpa aí, eu sou a mãe claro, muito por orgulhosa. favor, Manu está com 9 anos. 9 anos. 9 anos. Teve um dia que eu estava super atolada em casa e tinha que arrumar almoço para ir para a escola, não sei o que lá. Eu falei assim, filha, me ajuda? Ela, claro, mamãe. Aí o quê? Olha, nesse dia ela tirou a roupa das camas, forrou as camas, passou o aspirador na casa, passou o pano e tirou a roupa da corda. E eu falei assim, filha, nossa, você me ajudou tanto, filha. Caramba, olha, se não fosse a sua ajuda, eu ia ficar perdida mesmo, né? Eu ia ficar perdida, não sei o que lá. Gente, você tinha que ver o orgulho dela. De ter servido. Mamãe,
te ajudei muito hoje, né? Eu falei assim, me ajudou, filha. Pra caramba. Porque é bom, não é, filha? Ser útil, não é bom? Ela, é bom. Sabe? Então, assim, isso te ajuda a criar uma autoestima também. Sim. Porque ela fica orgulhosa de ter feito sido algo útil. de valor, de ser útil, sabe? Então, assim, tudo isso a gente vai construindo. Quando é adulto, né? É mais difícil, Quando é porque adulto você que tem já não vícios, teve essa já tem educação, várias... é. Exatamente. Então, dentro do consultório, você tem um trabalho a mais, né? Mas é mais difícil, mas é mais fácil. Por quê? Porque o adulto tem a consciência, né? Então, ele tem a autonomia de ter as suas escolhas, né? Porque quando é com criança, quem é o... Pegando aqui a teoria do nosso querido Diego Reis, né? Os pais são os roteiristas dos filhos, os pais são os personagens, os pais são os críticos. Então, quando são crianças, são os pais que devem conduzir isso tudo. O adulto, não. Ele já é autônomo, né? Então, mas é isso. Então, assim, a logoterapia ajuda muito nisso, porque quando nós temos sentido, a gente tem um pra quê, a gente tem um porquê. Daí a gente encontra meios, né? Viktor Frankl pegou a frase de Nietzsche, né? Que Nietzsche era assim, quem tem o porquê suporta quase qualquer como. Frankl fala, quem tem um porquê suporta qualquer como, né? Então, assim, quando nós temos um porquê, um pra quê, vai ter a dor, vai ter, né, questões, mas a gente enfrenta, a gente passa e não paralisa, como muitos hoje paralisam, sabe? Se frustram, muitos jovens adultos não sabem lidar com frustração. E aí o quê? Fica ansioso, depressivo, né? Aí pensa que é o fim do mundo, acabou tudo. Só que não, gente. Não. Não. Então, o que você acha que está por trás desse vazio? É justamente essa coisa da pessoa não... Falta de sentido. Falta de sentido. Falta de sentido. Gente, isso é muito interessante. E como que você acha que a fé ela pode ajudar nesse processo? Sem total. Cair no espiritualismo, sem cair nessa negação das emoções humanas. Então, tipo assim, a gente vê muito isso, do tipo assim, eu tô sofrendo aqui, mas Jesus vai, não sei o quê. Não que Jesus não possa, gente. Eu creio, tá? Mas como é que a gente vive isso tudo sem cair nessa espiritualidade, sem cair nesse... Confundem muito a logoterapia, fala-se hoje, né, e não é à toa, mas que a logoterapia é uma abordagem cristã, né, só que não é. Viktor Frankl era cristão? Judeu, verdade. Você estava no campo de concentração, ele era judeu. Exatamente. Verdade. Sabe? Então, não tem a ver com espiritualidade em si, tem a ver com espiritualidade, mas não tem a ver com religiosidade, né? Sim. Por quê? Porque tem a questão da autotranscendência. E, de fato, assim, eu não vivo para mim, eu vivo para uma causa, para o porquê. Nós, cristãos, a gente vive aqui para o céu, para nós conquistarmos o céu, né? Então, nós temos nossos valores que, assim, não, isso aqui é errado, Deus não gosta e tal, enfim. E aí, falando de fé é o quê? É você crer em algo, né? Eu dou exemplos que, assim, são até básicos. Quando eu pego com um ônibus, eu tenho fé que o motorista tá bem. Tá bem. Né? Quando eu pego o elevador, eu tenho fé que ele tá em manutenção em dia. Tenho não, só subo de escada. Vamos trabalhar a fé dela, Alain apontou o dedinho pra mim agora, gente. Aqui nós estamos no segundo andar. Toda vez que eu toco o interfone, ele fala, sobe de elevador. Eu subo de escada. Mas eu tenho uma justificativa. Não é que eu tenha medo, calma. Eu tenho respeito pelos elevadores. Eu respeito muito aquele maquinário. E assim, por exemplo, eu trabalho, né, no meu CLT, porque eu não vivo só de podcast. Queria. Você pode ajudar a gente, né? Vindo pra esse QR Code, que eu não sei de que lado tá, que eu tô sem retorno, acho que vai ficar aqui. Você pode ajudar a gente a viver disso aqui, mas eu ainda não vivo disso aqui, eu tenho CLT. E aí, são 12 andares, então eu subo de elevador. 12 andares. Eu subo de elevador. Mas assim, os porteiros sabem que eu tenho medo, então eles me acompanham
né, no meu período de respeito ao elevador. Então, eles ficam na câmera, eles falam comigo pelo microfone, eles são ótimos. Entendi. E aqui, eu moro no 4º andar de escada, eu tô no 2º andar. Por que eu vou entrar no elevador se eu posso ir de escada? Vamos falar sobre isso semana que vem, tá? Semana que vem é pauta, já tem a pauta já pra falar sobre isso, que eu não sabia disso. Gente, mas assim, eu ando de elevador. Eu só tenho algum respeito. Por exemplo, esse do meu trabalho é muito velho e muito antigo. Não tem como você ficar tranquila dentro dele. Sabe? Tipo assim, são 12 andares que você... quase sem respirar. Aqui não, aqui já é até um pouco mais novo. Mas pra que eu vou entrar nele se eu posso vir de escada? Ainda faço atividade física. Entendeu? Mas não sei nem onde a gente tava. A Alain foi... Viu, gente? Concentrou, Alain. Ela encontrou um sentido porque subiu escada. Atividade física. Atividade física. Tá vendo? Ainda tem atividade física. Mas aí fala. Onde que a gente estava também? A gente estava falando de espiritualidade. Espiritualidade, exatamente, fé, né? Como é que a logoterapia pode ajudar? Você estava falando assim, ó. Eu tenho certeza que quando eu entrar num ônibus, o ônibus vai chegar em outro lugar. Quando eu entrar no elevador, ele vai... Aí foi a hora que parou. Isso é a fé, né? Nem sempre o elevador chega. Exatamente. Então, assim, tudo que a gente tem como propósito é o que a gente acredita. Né? Então a gente tem a fé, esperança de que vai dar certo, de que vai ser útil, sabe? Que eu vou encontrar algo, que eu vou amar e tal e tudo mais. Então, isso é sobre isso, sabe? A logoterapia. Lógico, nós cristãos, a gente tem um sentido muito maior, é uma autotranscendência muito mais forte, né? Porque a gente vive de maneira muito intensa essa espiritualidade, né? Mas não tem a ver exatamente com... aliás, não tem a ver com religiosidade. Exatamente. Mas, enfim, de você viver para algo, né? Que não está em ti, mas que está fora de você. E assim a gente supera essa questão do espiritualismo, né? Porque espiritualismo também não é bom, né? Não é bom, porque aí você cai você cai num campo muito perigoso de achar que tudo não está na verdade não é a questão do controle, que eu sei que você vai falar que a gente não tem controle de tudo. A conversa aqui já é conhecida. Mas o que eu tô querendo dizer assim, é uma coisa que é muito que está fora de mim, que eu não tenho responsabilidade, então tudo está nas mãos de Deus. Exatamente. Né? O espiritualismo, eu vejo que trabalha muito as emoções, né? Com as emoções. Então, eu sinto que não sei o quê. A fé de verdade é uma fé consciente. É uma fé pé no chão. É uma fé de escolha. Sim. Eu escolho acreditar nisso. Sim. Lógico que vem junto emoções também. Só que por isso que a gente vê... não sei se você já ouviu, se vocês já escutaram falar, mas muitos pessoas que a gente chama... fogo, que tá de fogo, que vai pro retiro. Ai, maravilhoso! Minha vida mudou. Aí passa pouco tempo depois, voltou a vida toda normal. Isso é espiritualismo, né? Porque você tá ali, ó. Você sente aquela coisa, mas a fé, ela é constante. Tanto quanto o amor, né? O amor, ele não pode depender de como eu sinto, né? Tem dias que eu acordo amando meu esposo, meu marido. De tarde eu já falo, quero assim, de noite. Exatamente, a gente, né? Então, assim, o amor, assim como a fé, ela é uma escolha, é uma decisão. A fé como o amor, eles são conscientes. Paixão, não. Né? A paixão, tô apaixonada. Daqui a pouco você vê a verdade, já não tô tão assim, já não gosto tanto, né? Eu me lembro de um episódio muito engraçado. Eu tava com a minha filha na missa e aí o padre perguntou assim, quem é que ama o marido? Aí eu levantei o braço. Aí, quem é apaixonado pelo marido? Eu baixei o braço e falei, eu já não sou apaixonada faz anos. Aí a minha filha, que isso, mãe? Você não é apaixonada pelo tio Alex? Eu falei, não, filha, não é assim, calma aí. Aí quando eu aí ele explicou, né, a diferença da paixão pro amor, que o amor é a decisão, que a paixão é aquele sentimento que é bom, que faz parte, mas que em algum momento você se decide, né? Exatamente. Você encontra sentido naquilo. Então, eu vou continuar aqui por esse motivo. Né? Então, assim, foi super engraçado porque ela achou aquilo um absurdo. Tipo, né? Assim, como assim? Você não é apaixonada, sabe? Adolescente é um negócio muito bom. Vamos romântico. Então, assim, vamos falar agora sobre um pouco de equilíbrio de vida, né? Porque você
é uma mulher de fé, você é mãe, você é empreendedora, você é esposa, Sim. você é filha, Sim. você tem os seus amigos, Sim. né? E como é que você encontra o equilíbrio aí nessa vida tão cheia de... Não é tarefas, eu não diria tarefas, mas tão cheia de obrigações, de repente? Não sei. Não sei que palavra usar, mas em tantas Tássias, como é que você busca o equilíbrio disso? De tantos papéis, né? Papéis é a palavra. É difícil, gente. Não é fácil, não. Mas eu falo muito com as pacientes, né? A gente precisa priorizar. A gente precisa disso, né? Priorização e ordem. Lembrei do equilíbrio dos pratos. Equilíbrio dos pratos. Uhum. Exatamente. Lembra de circo? Eu acho que ela usou essa analogia porque eu sou casada com um circense. Sabe aquele número do circo que você tem vários pratinhos e vai girando? Até com o pé, né? Com a boca, com o queixo. Isso. Então a gente precisa equilibrar pratos. Então, assim, tem pratos que de fato tá quase caindo. Você precisa, opa, calma aí, isso aqui é importante, tem que dar atenção aqui. Só que a ordem, ela ajuda muito do dia. Você ordenar o seu dia, você ter ordem na sua vida, saber o que é prioridade. Como é que eu ordeno aquilo que eu não tenho controle? Você se ordena. A gente não pode ordenar nada daquilo que eu não tenho controle, né? Tipo assim, eu não posso ordenar o temperamento do meu marido, mas eu posso ordenar como é que eu vou reagir ao temperamento dele e o que eu vou fazer com isso. É a tal da responsabilidade, da liberdade. Sim. Né? Tipo assim, eu sempre falo também, eu não posso mudar o outro, mas mudando, inevitavelmente o outro muda também. Tem uma frase que eu vi uma vez e fiquei doida, sabe? Que pra mim fez todo sentido, que é do Gabriel Pensador, né? Que é assim, muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. De duas formas, né? Porque quando eu mudo a forma que eu enxergo, que eu vejo. Então, aquilo que era feio torna-se bonito. Aquilo que não tinha sentido passa a ter. E de outra forma, que quando eu mudo a minha postura diante da circunstância, o outro é afetado, sabe? Então, assim, se estou numa relação em que o outro é um pouco agressivo, é um pouco estúpido da forma de ser e tal, e eu não reajo igual, mas eu trato com doçura, é muito esperado, assim, pode muito que o outro fique constrangido. Já que, sabe, lógico, gente, não contando com a perversidade, com a maldade do outro, né? Mas em casos normais. E aí a pessoa vai ficar constrangida assim, por que você tá me tratando assim? Eu não tô aqui de boa com você, conversando com você. Ah, não, mas aqui não sei o que lá, não, mas não precisa, né? Então, assim, é isso. A gente eu perguntei da questão do dar ordem, Sim, né? E aí, tipo, quando você fala de ordenar as coisas, eu fico pensando assim, aí vamos supor que esse dia eu programei para acordar, ir ao médico de manhã, depois do médico ir ao trabalho, depois do trabalho ir à academia e voltar para casa linda e feliz e fazer todas as minhas obrigações da casa. Sim. Aí eu saí de manhã, o ônibus quebrou. Sim. Aí eu atrasei 40 minutos para consulta, consequentemente eu atrasei 1 hora para o trabalho, que consequentemente eu não consegui treinar no final do dia. E aí, como é que você termina o dia falando assim? Que feliz, eu vivi o meu dia. Não, o negócio ficou desordenado. Como é que eu ordeno a desordem? Priorizando. Tipo ontem. Ontem, a minha casa estava o caos. Por quê? Porque eu comprei uma escrivaninha nova, que é maior, aí eu queria montar ela, eu comecei a separar as coisas anteontem, no meio da sala, aí o meu escritório tava uma zona, porque tinha que arrumar, enfim, tava uma bagunça. Aí eu comprei uma cama baú que chegou ontem também, o outro baú que tava lá, tá no quarto da minha filha, e eu tinha que malhar, fazer atendimentos, fazer comida, né? Comer e tal, enfim, e tinha um atendimento presencial também e online. E tinha que montar lá. Eu falei assim, caramba, o que eu vou fazer? Bom, a academia eu tenho que é uma das prioridades minhas. Aí eu botei, vou pra lá. Vou treinar. Vou cedo. Eu falei assim, não vou cedo não, porque depois eu tenho atendimento lá, aí eu tenho que tomar banho. Aí eu fiquei pensando assim. Enfim, atendi cedo, aí depois arrumei algumas coisinhas em casa, fui atender no
consultório. Aí na volta tem que fazer almoço. Mas eu falei assim, gente, eu tenho muita coisa hoje. Então eu falei assim, eu não vou fazer nada. Comida, não vou. Aí eu falei assim, o que é prioridade hoje pra mim, que tá me deixando assim, sabe? Angustiada. Deixando angustiada. A bagunça da casa. Aí eu falei assim, a bagunça da casa tá me deixando muito angustiada. Tanto que eu ia esperar o meu esposo, que ele falou assim, espera, não monta, que eu venho mais tarde, né? Chegar do serviço, a gente monta. Aí eu tinha decidido que ia esperar ele até então, só que a bagunça da casa tá me deixando muito fora de ordem. E aí eu falei assim, não. Aí eu passei no mercado, minha nutricionista que não ouça, comprei uma lasanha congelada, falei assim, bom, enquanto eu ponho lá... Não... Então, são escolhas. Eu não comi como eu como, não malhei, não fui, Acabou, não tem não. porque eu fui montar tudo, fiz tudo, só que no final do dia, tava tudo pronto, tudo arrumado. Porque você ouviu tudo as em suas ordem. angústias também. Eu ouvi, eu parei assim, qual é a minha necessidade hoje? Sabe, o que vai acalmar aqui? Poderia ter ido malhar às 9 da noite? Sim, né? Como fiz vários dias, assim. Mas eu falei assim, não, hoje eu não quero, sabe? Não quero. Aí eu falei assim, não vão ser, porque eu já não tinha ido anteontem, mas não vão ser 2 dias que vão estragar vai mudar tudo, né? coisa. E aí, no dia anterior eu também não fui por causa disso, por causa de coisas da casa e tal, tudo mais. Então, assim, a ordem é isso, é você saber o que é prioridade. É também você cumprir com as suas obrigações e cumprir bem os papéis. Então, assim, a minha prioridade é sempre minha filha, meu esposo e meu trabalho. Lógico, depois de Deus, né? Mas, assim, se eu estou assim, tem que ir no mercado, tem que fazer aquilo, e eu sei que isso vai me, sabe, agitar, eu falo assim, não. Vai ficar para mercado, vai ficar para depois. Até mesmo a casa vai ficar para depois. Eu preciso estar bem para os meus pacientes, preciso estar bem para minha filha e esposo. Ponto. Sabe? Esse é um ponto. Mas para ela, né? Porque ela é nova, criança. Meu marido, se eu não estou bem, a gente conversa. Isso. E pronto, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa... Quando eu falo de ordem, é isso. É assim, não, do que tem que ser feito, né? E que eu preciso cumprir, criar estratégias mesmo, sabe? De parar, porque assim, a gente dá trabalho mesmo, né? Sim. Quem tem... Aliás, não é só quem tem casa, mas quem tem casa, principalmente, tem que ter um pouquinho de logística ali, né? Sim. De saber assim, bom, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que levar minha filha para a escola, depois eu tenho que pegar da escola, tem que levar pro jazz. Como eu faço? Tem que pegar mesmo e colocar ali, ó, isso No aqui, papel. depois isso aqui, isso é melhor. Aí se isso aqui, no teu caso, né? Caramba, atrasou o ônibus e aí estragou tudo. Tá, estragou tudo, então o que eu posso cortar aqui? Né? O que eu posso cortar, mas o que é prioridade? Então, ter essa ordem, eu falei uma outra coisa antes da sua pergunta, como me equilibrar os pratos. Eu falei sobre... Mas, enfim, tem a ordem, a priorização, que vem junto com a ordem, A gente e falou o de ouvir as angústias. autoconhecimento. Exatamente. Que quando é autoconhecimento. Você se conhece, caramba, eu tô com uma Ainda coisinha tem uma coisa me assim. angustiando, o que é? O que é, né? É de parar assim, nossa, eu tô nervosa hoje. Eu tô, O que aconteceu que tá me deixando impulsiva. assim? Exatamente. E para as minhas pacientes, são mulheres que eu sempre falo, tá de TPM, não tá? Qual é o período que tá? Porque isso também super... Influencia muito. Muito. E quando nós temos consciência, a gente consegue controlar. Sim. Também mais. Então, assim, Sim. nada de dar desculpa da tô TPM, de não. TPM. Tá? Estou de TPM, posso dizer, não. Estou de TPM, tem que ter um cuidado, uma atenção muito maior para esse autocontrole, né? Sim, para não deixar tudo... Exatamente. A TPM só pode ser desculpa pro chocolate, amiga. De resto, e às vezes nem sempre, se você tem um controle alimentar ali, ó. Exatamente. Bem... Então, assim, pra gente encerrar, qual que é a mensagem que você deixaria para quem está buscando sentido para a vida? Quem está buscando esse sentido que ainda não encontrou, que está cansado, que está desanimado. Qual que é o conselho que você daria? Além de busca e logoterapia.
que se conheça, né? Que, assim, que não desista, sabe? A vida, ela tem um propósito. Toda vida, gente. Toda vida tem um propósito único. E esse propósito, ele é muito ligado aos seus talentos. Muito, muito. Então, assim, meu sonho é ser cantora. Mas se eu não sei cantar, gente, Sim. né? É saber que o meu propósito não está ali, né? Uhum. É porque nós ficamos vislumbrando muito os desejos em si, né? Então Sim. fica muito naquela questão, eu queria Eu eu queria. queria aquilo, e a gente Ou não... de algo que a gente vê e gostaria de ser também, Exatamente, né? E tem coisas que são só para nós admirarmos mesmo, né? Caramba, que bacana isso, né? Que legal aquilo. Mas o olhar para si faz com que a gente descubra quais são os nossos talentos. E eu ouvi o que as pessoas falam sobre nós, não só as coisas ruins, né? As críticas, mas as coisas boas, né? Porque naturalmente as pessoas falam assim, nossa, mas você fala tão bem. Que nada, né? Não falo nada tão bem, né? Assim, tem pessoas que não acreditam nos seus potenciais, né? Bafa, gente, isso não... Vamos lá, continua. Né? Então, assim, eu mesma, lá atrás, né? Se você é boa com pessoas, você se ouve bem e tal, mas assim, gente, é tão simples isso. É tão normal, não tem um esforço, mas é um talento. Meu marido, né, ele é talentosíssimo, gente. Não é porque é meu esposo, não, mas ele é um design, artista, com a mão mesmo. Ele pinta muito bem, faz as coisas muito bem. Eu falo pra ele assim, amor, você faz ele... Qualquer um, tá? Se qualquer um faz... Eu tá brincando, será, né? Tá brincando. Então, assim, enquanto ele não enxergar de fato o valor, a importância do dom dele, ele não vai explorar como ele pode. Sim. Sabe? Sim. Então, assim, é se olhar, é se perceber e acreditar mesmo, né? Que a vida, ela é muito, muito, muito mais feliz quando, de fato, a gente encontra um para quê, né? Sim. Um para que estar aqui? Para que eu estou aqui? Sim. Né? Então, assim, vai em busca dessa resposta. Sim. Isso eu diria. E eu falei brincando aqui em relação à logoterapia, a gente já estava encerrando, mas eu preciso voltar num assunto importante. Eu falei aqui sobre busca logoterapia, brincando, mas uma das coisas que me preocupa muito hoje é que hoje todo mundo é terapeuta, né? Sim. Hoje, a pessoa ela pode fazer uma especialização de logoterapia e se tornar um terapeuta. De qualquer coisa. De qualquer coisa. E eu tô falando isso porque isso eu brinquei e me veio na mente uma história de uma pessoa que trabalhou anos na vida de medicina veterinária. Sim. E há bem pouco tempo eu vi ela subir enfim, um anúncio de que estaria cuidando agora de pessoas. Sim. Não que eu duvide do talento, tá, gente? Não duvido de que você é capaz de ter uma especialização e você é uma pessoa, né? Enfim. Mas como que a gente define que esse profissional realmente ele tá ali preparado? E eu uma pessoa que tô tentando buscar o sentido da minha vida. E aí eu ouvi aqui nesse episódio sobre logoterapia, cara, eu quero procurar um logoterapeuta. E aí como não cair em esparrelas, assim... Né? Como não cair, não tem como, né? Não tem, só vivendo. Assim, eu sempre falo para pedir indicação. É bom, né? É bom a gente pede indicação de a pessoa que conhece. Por quê? Porque a profissão de terapeuta não é regulamentada aqui no país, pode né? ser terapeuta. Eu, enquanto jornalista, posso fazer uma especialização de logoterapia e começar a dar terapia. Ou você pode mesmo não fazer nada e falar, sou terapeuta. Pode? Eu posso ler o livro do Viktor Frankl e dizer que eu sou... Não é regulamentado. Entendeu? Que triste. Nada. Pois é. Então, assim, qualquer pessoa pode. Eu também não entro nessa, não acho que só os psicólogos. Não, eu conheço muitos terapeutas capazes. São muito bons. Sim, eu também conheço. Só que o psicólogo tem um conhecimento a mais, né, gente? Não é pouco a mais, são 5 anos de estudo, são 5 anos estudando a mente e tal e tudo mais. Mas também não são todos os psicólogos que são bons também, né? Assim como médicos, como todos os profissionais, né?
Mas vá nas escolas específicas. Eu fiz pela Logo Rio, que é o VF. Na verdade, Logo Rio existe da na Sônia Nascimento. arquidiocese. Acho que a arquidiocese tem uma lista de logoterapeutas, não tem? Onde que eu vi? Não Eu que vi em saiba. algum lugar que tinha Porque eu essa informação. sou parte, né? Eu sou da coordenação do grupo plural de psicólogos da Arquidiocese do Rio. E lá quem coordena, junto com Dom Antônio Augusto, é a Sônia Nascimento, que é fundadora da Logo Rio. Sim. Entendeu? Então, a própria Logo Rio é uma boa referência. A Logo Rio é uma referência maravilhosa. Busca, eles têm curso de formação, se não me engano, no anual, ou de 2 em 2 anos. Deve abrir uma turma agora para o próximo ano. Talvez presencial, porque estava online, né? Então, assim, busque formação das escolas que são conhecidas e tem e da própria arquidiocese. referencial da própria arquidiocese também. Então é isso. Se você gostou desse assunto, se você curtiu esse papo sobre logoterapia, o importante é você encontrar alguém que seja verdadeiramente capacitado para te conduzir nesse caminho de busca de sentido da vida. E aí, como a Tássia falou, existe a referência. Você pode buscar na própria Arquidiocese do Rio de Janeiro ou na Logo Rio. Logo Rio, né? E aí exatamente. Lá você vai encontrar pessoas que estão verdadeiramente capacitadas para te conduzir nesse caminho, tá? Não sai buscando coach de internet não, gente, pelo amor de Jesus, né? Porque, enfim, a gente tá vendo tanta tranqueira aí. Verdade. Enfim. E é isso. Encerramos a nossa conversa. Super rápido, né? Super Passou rápido. Passou muito rápido mesmo. Não sei se sou eu que senti isso ou se realmente nós fomos rápidas na conversa. É assim, tivemos a honra hoje de conversar com a Tássia, Imagina, né? Falamos sobre sentido da vida, sobre relações interpessoais, familiares, sobre ordem. É algo que eu preciso ouvir como mantra. Acho que eu vou ficar nesse episódio voltando algumas vezes, né? Sobre ordem, sobre tudo, sobre o papel da nossa vida, né? O propósito da nossa vida dentro da sociedade, como viver isso sobre a luz da fé, né? Então, assim, foi uma conversa muito inspiradora. Eu espero que tenha sido para você assim como foi para nós, né? E aí volta aquele recado, né? Se você viu em algum momento alguma parte desse vídeo que tocou o seu coração, de alguém que você sabe que precisa ouvir alguma dessas partes, você vai e já encaminha esse vídeo, já comenta aqui, já curte, porque isso é muito importante para que essa mensagem possa chegar. A gente falou aqui, poxa, a logoterapia precisa ser conhecida. Então compartilha, curte, comenta, para que essa mensagem chegue ainda em mais corações. Então, Tássia, muito obrigada. Muito obrigada, gente, por você ter estado aqui. Como é que as pessoas fazem para te encontrar enquanto psicóloga? Enquanto psicóloga, tem o meu Instagram, que é Tássia, T-A-2-S-I-A, Rezende com Z, .psi. E tem o WhatsApp do consultório também, que é 21 97971 2580. Tá no link da bio, o WhatsApp? Tá. Então a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, a gente vai colocar aqui também uma legenda com o @ da Tássia, e aí é só você entrar no link da bio da Tássia e aí você vai encontrar o WhatsApp do consultório para, de repente, marcar uma conversa com ela. Eu posso te garantir que vale muito a pena, né? Já há alguns anos eu posso te garantir. Alguns anos? Tem 2 anos já? Tem mais de 2 anos. Jesus! Mais de 2 anos. Meu Deus! Então eu posso te garantir que dá certo. Então, assim, muito obrigada pela sua presença, né? Mais uma vez, a gente brinca aqui, né? Mas eu vou rememorar a você, né? Isso aqui é um apostolado, né? A gente está aqui por um propósito, né? De levar a palavra de Deus, de trazer um papo, né? Com um pouco mais de verdade, né? Trazer assuntos que sejam relevantes verdadeiramente para a vida humana, para a formação humana. Então, se você quer ajudar esse apostolado, hoje somos só eu e Alan, né, e as nossas forças. Então, se você quer ajudar esse apostolado, você pode apontar a sua câmera para esse QR Code que vai estar aqui acima de mim, acima não sei aonde, mas vai estar acima. Acredito que aqui é assim. Eu gosto de apontar, mas é porque hoje eu estou sem retorno. Eu acho o máximo quando eu aponto. Mas hoje não consigo apontar porque eu estou sem retorno. Então, é só você apontar a sua câmera para esse QR Code. Se você estiver vendo pelo celular, tá também na descrição do vídeo. Você pode ajudar a gente através do Pix para ajudar a Missão Parresia, que começou com a rádio, como eu falei no início. Depois da rádio, nós agora estamos com o podcast, mas nós temos muito outros planejamentos. Recebemos convites essa semana para estar em eventos.
em eventos ao vivo para estar. Então, assim, gente, a missão ela está crescendo graças a Deus, né? A gente vê aí, né, a importância de estar falando de vida de fé, de estar falando da palavra de Deus através dos meios de comunicação, né? Para que aqui não seja só um esgoto, né? Mas que seja também um local de conversas boas, de conversas, né, orientativas, né? Que levem a gente para algum sentido, que levem a gente para algum propósito. E a Missão Parresia, ela tem essa missão, né? Inspirados, como eu falei, por esse senhor aqui atrás de mim. Busque no YouTube a história de Funtoxin, de Venerável Funtoxin. É realmente algo... ouvir ele falar de Deus é algo realmente encantador. E é através dessa inspiração que a gente está aqui. Então, falei demais, mas se você quiser ajudar a gente, né, é só apontar a sua câmera, enfim, e a nosso Pix nos ajudar a levar esse apostolado para mais lugares. Agora, já se eu não posso ajudar, a sua oração é super bem-vinda, né, porque a gente precisa de muita oração no nosso dia a dia, porque a gente tem família, a gente tem trabalho e a gente está aqui. E assim, é muito difícil. Eu posso te garantir, a minha psicóloga pode garantir para você também, que é muito difícil. Então, fique à vontade também para orar pela gente e fazer aquilo simples, né? Compartilhar, comentar, curtir, ir lá nas nossas redes sociais, em especial no nosso Instagram também, seguir Parresia_oficial e acompanhar também o programa Semente do Verbo, onde você vai ter a honra de conhecer o Alan, que está sempre por trás das câmeras desse podcast. Às 21 horas, toda terça-feira, o Alan está lá levando a palavra de Deus para vocês ao vivo. Não é nem gravado não, tá, gente? Que aqui a gente está gravando, mas ele leva ao vivo. Então, vai ser um prazer te receber também lá no programa Sementes do Verbo. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença, para você que ficou até aqui, e até o próximo episódio.